Primeiro ano, vamos agora fazer a nossa retap da A5. Prestem muita atenção, porque muita coisa aqui vai servir para A6, tá ok? Para evitar os erros. Você já está com as suas redações do lado. Então vamos lá, vamos falar sobre os erros que vocês mais cometeram, né? Um dos erros mais cometidos foi erro de acentuação, certo? Erro de acentuação foi demais, certo? Então vamos relembrar das regras de acentuação, por exemplo. Regra das oxítonas. Oxítonas são acentuadas as terminadas em A, E, O, em. A, E, O, em. Se a palavra oxítona, sílaba forte, for a última e terminada em A, E, O, em, crachá, giló, refém, tem acento. Também são acentuadas as terminadas em el, ei e oi, também são acentuadas. Então, fiquem atentos, por exemplo, chapéu, troféu, chapéu, troféu. Essas palavras têm acento, ok? Então, fiquem atentos para que vocês não percam. Bom, regra das proparoxítonas. Quais proparoxítonas são acentuadas? Todas, gente. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Então, exército, exército. Se o aluno está com dificuldade de identificar a sílaba tônica, tem que voltar a estudar, fazer ali o estudo da base, porque isso é importante, muito importante. Agora vamos para as recordistas, as regras das paroxítonas. Paroxítonas são acentuadas terminadas em ditongo, certo? Oral crescente, por exemplo, IA, IE. Esses dois aqui são os recordistas. Por exemplo, o aluno escreve a palavra séria e não coloca acento. Necessário, palavra muito comum na redação. Erro. Necessário. Sílaba forte. Vamos botar mais para cá, pessoal. Necessário. Sílaba forte é a penúltima. Ela é uma palavra paroxítona. Paroxítona, terminada em IO. Então, IA, IE, IO, ditongos. Série, história, necessário. Vai da penúltima sílaba, que é mais forte, coloca o acento. Certo? Então, paroxítona terminada em IA, IE, IO, tem acento. Maquinária, história, necessário, certo? E mais, com essas terminações aqui também vão ter acento. Terminadas em ão. Então, por exemplo, você escreve a palavra órfão. Órfão. Professor, já tem um acento. Não, isso aqui é sinal de nasalização. O acento é esse. Órfão, órgão, tem que ter acento. Muitos alunos escrevem a palavra órgão para os órgãos públicos. Órgãos. E não colocam acento. Órgãos. Diante disso, cabe aos órgãos públicos, olha só, tem que colocar o acentozinho aqui. Certo? Ministério. Ministério. Olha o IO aqui de novo. Sílaba forte, ter. Tem que ter acento. Muitos erros. Muitos alunos cometeram esses erros, não colocaram os devidos acentos. Erro de sujeito. Observem, isso aqui foi recordista nas redações. Deixa eu voltar aqui. O uso de câmeras de segurança vem sendo um assunto. O uso de câmeras vem sendo. Quem vem sendo um assunto muito discutido na atualidade? O uso de câmeras de segurança. Então, esse é o sujeito. Isso é o predicado. Eu não coloco vírgula entre sujeito e predicado. Eu não coloco vírgula entre sujeito e predicado. Não se coloca vírgula entre sujeito e predicado. Então, o aluno está errando isso aqui. Professor, mas eu não estou identificando sujeito e predicado. Gente, isso é base. Isso é para ter aprendido no 5º, no 6º, no 7º ano. O 8º ano já não é mais esse assunto.
Então aqui, ó, não se separa sujeito e predicado por vírgula. Muito cuidado, muita gente cometendo esse erro. Ó, os limites entre segurança e privacidade trata-se de um assunto muito discutido no Brasil. Vocês já aprenderam lá no Beabá, usa-se a vírgula para uma pausa, gente, esquece isso. Para respirar, se fosse uma pessoa com asma, vai botar a vírgula a cada palavra, né? Se você correr, for escrever, cansar, cada palavra vai ser uma vírgula. Vamos usar a regra que eu passei para vocês. Sujeito mais predicado. Está nessa sequência aqui, não tem vírgula nenhum. Não tem vírgula nenhum, primeira coisa. Então vamos ler aqui, ó. Os limites entre segurança e privacidade trata-se de um assunto. Quem trata-se de um assunto muito discutido? Os limites entre segurança e privacidade. Esse é o sujeito. Não tem vírgula entre eles. Não tem vírgula. Então, se está na ordem direta, sem vírgula. Vocês vejam lá. Ordem direta. Sujeito, depois predicado. Aí o predicado começa onde? No verbo. O verbo vai dizer uma ação. E quem vai praticar essa ação? Que é o dono dessa ação. Veja que é o sujeito, não tem vírgula entre eles. Depois vocês têm os complementos verbais. Entregou a Maria 10 quilos de arroz. Quem entrega algo a alguém. Esse a Maria é o complemento do verbo. Entregou. Agora não bota assim. A Maria, vírgula, 10 quilos de arroz. Ah, professor, eu fiz isso aqui para identificar que a Maria é um aposto. Não, gente. Quem entregar algo a alguém. Entregou o quê? Os 10 quilos de arroz. A quem? A Maria. Vírgula igual nenhum aqui. Entregou a Maria 10 quilos de arroz. Certo? Se eu invertesse, entregou 10 quilos de arroz a Maria. Estaria no mesmo. Então não tem vírgula aqui. Então, cuidado com esse tipo de erro aí. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Acho que não tem mais coisa aqui. Não, ok. Separação de sílaba, muito importante, muitos erros. Observe aqui, vamos aqui ao final da... ultimamente discute-se no Brasil os limites entre segurança e privacidade com a instalação de câmeras. Aí o aluno passa um tracinho aqui embaixo de separar a sílaba. Não, separação de sílaba não é aqui. A separação de sílaba é aqui, ó. Não fora, dentro da linha aqui. É na altura do lado, como vocês aprenderam, por exemplo. Brasil. Isso é separação de sílaba. Aqui, embaixo, não é separação de sílaba, não. É um sublinhado. Tá? Fez isso, perdeu o ponto. Outra coisa que o aluno faz também, ele coloca o hífen fora da linha. Perdeu o ponto também. Certo? Tem que usar a margem, escrever dentro da margem destinada para a redação. Certo? Vamos lá. Causas. Cadê o... Não tem nada aqui, ó. Aí o aluno vai colocar fora. Perdeu o ponto. Certo? Vamos lá. Poção. Olha o SS aqui separado. Não pode, gente. Regra de separação de sílabas. Vocês têm que entender as regras de separação de sílabas. Quais são? Isso aqui é um ditongo. Pô, desculpa, um dígrafo. Vamos ver aqui. As regras de separação de sílabas. Ditongo e tritongo nunca separam, certo? Ideia. Eu tenho um ditongo. Esse ditongo aqui não separa. Não faço ideia. Não. Iguais. Também não separa. O S fica juntinho aqui, ó. Temos os dígrafos. Dígrafos que não separam. LH, CH, NH, GU. Tem também os vocais. An, en, in, on, certo? Como ó, quente, esse I também não separa. Certo? QU, LH, CH não se separa. São dígrafos. Ok? E tem os dígrafos que se separam. Quais são? RR, SS, SC, S cedilha, XC,
XS, esses dígrafos aqui são separáveis. Carro, quando separar a sílaba, fica um na linha de cima e um R na linha de baixo. O S na linha de cima e o S e o C na linha de baixo. Seria nascer, tá? Pássaro, o S na linha de cima e outro S na linha de baixo. Exceção, o X na linha de cima e o C na linha de baixo. Então é assim que eu faço a separação. Se a palavra tiver hífen já, professor, tipo beija-flor, e separou bem no hífen, beija. Ok, esse hífen é da separação de sílaba. A palavra beija-flor tem um hífen, e o hífen dele vem junto para a parte de baixo. Ah, vai ficar com dois hífens, professor. Se a palavra tiver hífen já, e esse hífen, e cortou bem no hífen, coloca um hífen aqui, para marcar a separação da sílaba, e o outro hífen, dizendo que é mostrando que é o da palavra. Certo? Vamos lá. Encontros consonantais. Os encontros consonantais. Muito cuidado com os encontros consonantais. Observe aqui o que eu vou falar. Por exemplo, quando você vai separar a sílaba, você verifica se a consoante está seguida de vogal ou não. Se ela não tiver, vem para a sílaba anterior. Por exemplo, apto. Apto. Separa assim. Por quê? O P não está seguido de vogal, então ele vem para a sílaba anterior. Já o T está seguido de vogal, ele vai formar a sílaba com ela. Sempre assim, usem essa regra. Cuidado com o R e com o L, porque eles não seguem essa regra. Observe, ó. Cabocla. Como é que separa a sílaba? Cabocla. Professor, mas o C está sozinho, tem que vir para a sílaba anterior. O L e o R também puxam para formar a sílaba, tá? Então é assim que se faz. Escravo. Vamos usar aqui outro espaço. Escravo. O S não é seguido de vogal, vem para a sílaba anterior. O C não é seguido de vogal, mas é seguido de um R. O L e o R puxam, então ele vai formar a sílaba lá na frente. Tá? Lembrando aí dessas regras. Vogais iguais sempre separam. Vogais iguais, pessoal. Sempre separam. Empreendedor, voo, pré-encher, álcool. Então essas cafeeira, empreendedor, essas palavras sempre se separam. Essas aqui, olha só. Advogado, o D não é seguido de vogal, vem para a sílaba anterior. Afta, o F não é seguido de vogal, vem para a sílaba anterior. Aptidão, o P não é seguido de vogal, vem para a sílaba anterior. Objeto, o B não é seguido de vogal, vem para a sílaba anterior. São vários errinhos que vocês cometeram, precisam evitar, ok? Vamos lá, sinais de pontuação, gente, vamos lá. Nesse sentido, o governo deve criar campanhas, ponto, por meio de palestras. Está errado aqui já. Deve criar campanhas, vírgula, por meio de palestras, vírgula, por meio de palestras e não ponto, por meio de palestras. Deve criar campanhas por meio de palestras. Então você está quebrando seu raciocínio com um ponto. Aqui é como se você encerrou o raciocínio e está começando outro. Por meio de palestras, encerrou de novo, não tem nada. Orientando a sociedade, esse orientando aqui, ó, orientando a sociedade, fazendo propagandas, esse NDO, esse é o verbo no gerúndio, NDO. O erro mais comum da redação de vocês. Vocês pegam o gerúndio, é o NDOzinho no final do verbo, e colocam depois de um ponto. Está errado, isso não existe. É erro, e esse erro, a penalidade é muito grande, porque vocês estão quebrando totalmente a oração. Quebrando a oração, fica um erro gravíssimo, porque quebra o raciocínio. Então, o que o professor vai analisar se você não tem um raciocínio completo? Outro erro, visto que, se visto que, depois da vírgula, visto que, certo? Haja vista, sempre depois da vírgula, esse visto que, o haja vista. E é haja vista, não é haja visto, tá ok? Ponto, pois a violência, botei um monte de erro que vocês criaram juntos ali, pois a violência, o pois é depois de vírgula, não é depois de um ponto, também. Um exemplo disso é o dado sobre os assaltos, que são do Brasil Seguro, uma empresa, olha só, é o dado sobre os assaltos,
que são do Brasil Seguro. Os assaltos são do Brasil Seguro ou dado? Olha a complicação aqui. Uma empresa de pesquisas e estatísticas. Então, com certeza, não são os assaltos. É o dado. Isso acontece aqui com o pessoal que já escreve bem. Você coloca aqui um termo, aí vai botar um aposto, vírgula, que são do Brasil Seguro. Só que você confunde com esse termo aqui. Olha só, que está no plural. Só que não são os assaltos do Brasil Seguro. É uma empresa de estatística, é o dado, né? É o dado. Então, olha só, um exemplo do dado sobre assalto, ou então você colocaria direto. Um exemplo do dado do Brasil Seguro, uma empresa de pesquisas, ou então o dado da Brasil Seguro, vírgula, sobre assaltos, né? Aí sim. Mas você não pode colocar, quando for colocar afastado, cuidado, olha só. Isso aqui está no plural porque o aluno se confundiu com isso aqui. No plural, mas não pode ser, né? Ele está falando sobre o dado. Então, o dado é do Brasil Seguro. Muito cuidado com esse erro aí. Maiúsculas e minúsculas. Gente, ainda tem gente errando maiúsculas e minúsculas no primeiro ano. Isso não pode. É um erro gravíssimo. Você aprende, quando você está aprendendo a escrever, a primeira coisa que dizer para você, nome próprio é maiúsculo. Você aprende no beabá, né? Então, lá, início de período, início de frase, está começando, é maiúsculo. Nomes próprios, maiúsculo. Começo de cada citação, maiúsculo. Datas oficiais, maiúsculo. Nome das épocas, maiúsculo. Então, vai colocar Primeira Guerra Mundial, Revolução Industrial, Idade Média, tudo maiúsculo. Títulos de livros, de filmes, de leis, tudo maiúsculos. Nome de disciplinas, maiúsculos. Nome dos jogadores, ruas, cidades. Opa, tá siglas aqui, as siglas. Vamos organizar logo isso aqui, vamos corrigir. Vive a cores. Ué. Siglas. Ok, mantém aí. Vamos voltar para o nosso trabalho. Apresentação da etapa. Tinha que acontecer alguma coisa para atrapalhar, né? Mas vamos corrigir lá, aproveitar para corrigir. Vamos aproveitar para corrigir aqui. Aqui, siglas. As siglas vocês escrevem em maiúsculo. Só que detalhe, gente. Quando for uma sigla... Não quer ir, não, meu Deus. Agora sim. Quando for uma sigla, o que você vai fazer? Só está para leitura, desculpe. Então eu vou fazer essa correção e mandar para vocês. Então está escrito siglas aqui, você já sabe que é um erro de digitação. Seguimos. Nome das regiões. Então, se você coloca assim, região Nordeste, se é o nome da região, é maiúsculo. Se eu dizer assim, eu me refiro a uma área, o Nordeste, o Leste, sem se referir à região Nordeste mesmo. É minúsculo, mas se eu digo, se eu me refiro ao nome da região, eu escrevo maiúsculo. Nome das leis, maiúsculo. Muita gente escrevendo Constituição Federal, ou com C minúsculo, ou com F minúsculo, ou com os dois minúsculos. Constituição Federal. Ministério da Fazenda, é o nome do ministério, é o título dele, é o nome dele, é nome próprio. Então é M maiúsculo, F maiúsculo. Observando, ó, ministério, paroxítona, que a sílaba forte é a última, terminada em IO, é acento. Idade média, paroxítona terminada em A, em IA, tem acento. Idade média, é o nome da época. I maiúsculo, M maiúsculo. Quando se referir a Estado, gente, Estado, muita gente errou isso aqui. Estado, país, a nação, o governo, é maiúsculo. Agora, dos estados da federação, o estado de Recife, o estado de Pernambuco, o estado de Ceará, o estado de São Paulo, aí esse estado é minúsculo, mas o estado, nação, governo, sempre maiúsculo, sempre maiúsculo. Tema e estrutura, vamos lá. Dividir a redação em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, delimitar o tema, apresentar o ponto de vista. Desenvolvimento, defender esse ponto de vista. Na conclusão, apresentar a proposta de intervenção. Bom, na defesa, um repertório legítimo, pertinente e produtivo. Então, eu espero isso e vocês, a maioria, conseguiu organizar isso aqui. Certo?
Só lembrando, o que é o repertório legítimo verdadeiro? O que é pertinente ligado ao tema? O que é produtivo ligado ao ponto de vista, né? Defendendo o seu ponto de vista. Ok? Projeto de texto. Vamos ver aqui o exemplo de projeto de texto. Gente, projeto de texto é você praticamente organizar já desde o seu primeiro parágrafo o que vai vir pela frente. Certo? Aí aqui vamos ler essa primeira parte. No Brasil, vem crescendo muito nos últimos anos a discussão a respeito dos limites entre segurança e a privacidade. Trata-se de um problema causado pelo mau uso das câmeras de segurança em lugares públicos. Ok, vamos para a conclusão. A partir disso, cabe debater a história da Revolução e a falha do Estado sobre o assunto. Aqui temos um erro, temos um A repetido. Mas vamos lá. Lembre-se que a conclusão de cada parágrafo, está dizendo, é conclusão, é uma dedução que você chega. Você disse que nós temos um problema de mau uso das câmeras de segurança, certo? E aí você diz assim, a partir disso cabe debater a história da Revolução Industrial e a falha do Estado sobre o assunto. A falha do Estado sobre o quê? Sobre a Revolução Industrial? A falha do Estado sobre o mau uso das câmeras de segurança? Pode ser. Mas como eu cheguei à conclusão, como eu deduzi que eu tenho que debater a Revolução Industrial aqui? Não ficou claro, certo? Se o aluno tinha uma ideia clara, porque começou tudo, ele coloca assim, vírgula, início, né, do uso de tecnologia, vírgula, para poder ficar claro. Senão, não fica claro. A gente tem uma falha aqui. Vamos lá. A partir disso, cabe debater a evolução da indústria no Brasil. Ok, estou trazendo o top frasal 1 para cá. Nesse sentido, observe agora, você vai falar, essa primeira linha do seu top frasal, ele vem para dizer no D1 sobre o que você vai falar. Então eu entendo que ele vai falar aqui sobre a evolução da indústria no Brasil. Vamos lá. Nesse sentido, segundo, olha só, um S maiúsculo no meio não cabe, vírgula, segundo minúsculo. Segundo o professor John Days, da Universidade de Oxford, o Brasil, olha o O maiúsculo, depois da vírgula também não cabe, o Brasil está se tornando um país mediano no que diz respeito à tecnologia. Portanto, é preciso que o país desenvolva a sua indústria e não fique preso às origens da primeira Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial, tudo maiúsculo porque é um período, ok. Mas vamos lá. Como foi que falou sobre a evolução da indústria? Não, falou que o Brasil está se tornando um país mediano no que diz respeito à tecnologia. Né? E depois, e por isso o Brasil precisa desenvolver sua indústria para não ficar com base nas origens. Sim, mas ele não falou nas origens, não falou como as indústrias chegaram no Brasil, como elas evoluíram, nada disso. E foi isso que foi falado aqui que ia ser feito. Ó. Tem que estar atento ao que vocês dizem aqui e o que dizem aqui. O que diz aqui do top frasal vai ser desenvolvido aqui. Se você diz uma coisa, o que você disser que vai falar aqui é o que eu espero aqui. Se o aluno disser que vai falar isso aqui e falar outra coisa, vai perder ponto no projeto de texto. Certo? Outra coisa, quando for fazer a proposta, verifique os problemas que vocês elencaram e a finalidade da proposta de vocês é resolver os problemas. Tem que ser sempre isso, senão vai perder ponto também. Tá? Outra coisa, tem que colocar, citou aqui esse repertório. Explica o repertório, cadê a explicação? Faz uma reflexão sobre ele. Cadê a reflexão? Não tem. Depois da reflexão, traz um exemplo da sua reflexão. Vamos ver como eu faria aqui. Segundo o professor John Days da Universidade de Oxford, o Brasil está se tornando um país mediano no que diz respeito à tecnologia. Vamos lá, eu vou tentar ligar o que eu não fiz aqui, para que eu fale da revolução. Né? Isso mostra, aí eu lá, entende-se disso, eu diria assim, entende-se disso que o país não evoluiu com as bases mesmo depois de ter trazido a indústria automobilística, mesmo na década de 60, olha só, ainda hoje o país não desenvolveu outras tecnologias, e aí eu vou falando, certo? Um exemplo disso, aí o exemplo, qual seria o exemplo? Seria a dependência do país da indústria estrangeira, chinesa e americana, exemplifica uma coisa clara. Portanto, é preciso que o país desenvolva a sua indústria e não fique preso às origens da primeira revolução. Olha como agora ficava organizado e você trazia alguma coisa daqui, certo? Então, tem que trazer a reflexão do que vocês falaram, tem que trazer o exemplo e o tópico frasal é justamente dizendo o que vocês vão falar. Vocês não podem dizer que eu vou falar uma coisa aqui e falar outra. Tá?
Fiquem bem atentos. Vamos lá, coerência e coesão. Eu trouxe aqui a redação do Enem. Essa foi uma redação nota 1000. Observa aqui, ó. Na passagem dos períodos, ó. Ponto. Atualmente, de forma análoga à história colonial brasileira, porque ela citou aqui a história colonial. Falou o que tinha que falar, vai fechar o parágrafo. Assim, dois grandes desafios, olha só. Assim, conectivo. Começa o segundo parágrafo. Diante do cenário exposto, olha só, conectivo. Certo? Então, o aluno vai colocando os conectivos. Com base nisso, olha só. Olha, por exemplo, aqui, ó, exemplificando, né? Com base nisso, olha só, conectivo. Com base no que eu falei anteriormente. Vai começar o terceiro parágrafo. Ademais, olha só, ademais as falhas, sob esse prisma filosófico, sob esse pensamento, poderia ser também. Nesse viés, olha só, terminou o ponto conectivo. Isso vai ser cobrado. Se o aluno não colocar ponto, iniciou o próximo período conectivo, vai perder muitos pontinhos. O aluno coloca assim, ponto, coloca assim, a própria formação, cadê o conectivo? Vai perder ponto, certo? Vai perder ponto. Vamos ver aqui um exemplo do que vem acontecendo na redação de vocês. O aluno terminou e colocou, as políticas públicas ineficazes, cadê o conectivo? A partir disso, nesse sentido, diante desse cenário, né? Além disso, ademais, outros sim, para ligar aqui esse outro período, cadê as falhas? Você está falando um assunto, começa outro e não tem a conexão. Tem que ter essa conexão. Aqui tem, fere-se, portanto, certo? Esses conectivos vão ser cobrados, bem como as palavras de sentido correto, certo? Muito aluno escrevendo onde para qualquer coisa. A palavra onde deve ser usada apenas para lugar. Apenas para lugar. Em outro sentido, vai perder ponto aqui também nessa competência. Tá ok? Então, onde não se usa para outro sentido que não seja para lugar. Vamos então. Proposta de intervenção. Vamos pegar a redação do Enem de novo. Temos que ter agente, ação, meio, finalidade e efeito. Vamos ver se esse aluno conseguiu colocar tudo. Nessa ótica, o governo federal, agente, ele vai fazer alguma coisa. Deve ampliar as políticas públicas existentes, tornando-as mais eficazes. Por intermédio, olha só, não cabe o ponto aqui. Por intermédio, a não ser que você feche aqui e coloque essa ação, deve ser realizada por intermédio, ok? Por intermédio de uma aliança com o governo estadual e governo municipal. Então ele disse, quem vai fazer? O governo. O que vai fazer, né? Por que meio? Por meio de aliança, vírgula, com a finalidade, com o intuito visando aumentar, com o intuito de aumentar a proteção, as oportunidades e a representatividade das pessoas pretas. Então nós temos aqui uma finalidade. Então temos aqui a ação, ou desculpa, o agente, a ação, 2 elementos, o meio, 3 elementos, a finalidade, 4 elementos. E aí depois de tudo que ele colocou aqui, ó, logo o país possuirá uma estrutura melhor para dialogar com a herança. Então tem aqui um efeito do que foi falado. Tem os 5 elementos. O aluno coloca, se o aluno coloca assim, o governo federal deve criar medidas para solucionar esse problema. Criar medidas é inválido, perdeu esse ponto, certo? A fim de, visando, com a finalidade, um monte de vezes aqui, só tem finalidade. Cadê o efeito, cadê o meio? Só vai contar como finalidade, certo? E não conta 3 vezes não, conta uma vez apenas, certo? Então, usem o termo com a finalidade, usem por meio ou por intermédio, usem, e coloquem os 5 agentes, 5 elementos, quem vai fazer, o que vai fazer, qual a finalidade, por que meio e um efeito ao final de tudo. Tudo bem, pessoal? É isso que eu espero. Quem não colocou todos esses elementos, perdeu os seus pontinhos, tá? Fizemos já modelinhos, tem modelo de como fazer isso, como colocar a proposta de intervenção com todos os elementos, né? Uma forma simples é, diante disso, o governo federal deve, o que ele vai fazer, pode ser, deve fazer tal coisa por meio de, ponto. Essa ação tem por finalidade, coloca a finalidade, beleza. Então já coloquei quem e o que
meio e finalidade, ponto. Assim o país, ou dessa maneira, o país irá alcançar o que vai alcançar. Temos aí o efeito. Então era isso, pessoal. Bons estudos e capricha na prova de vocês.